Toda vez que você reclama, toda vez que repete as mesmas desculpas, está entregando sua vida de bandeja. Epicteto não tinha piedade da autocompaixão, porque sabia que ela é o veneno mais lento e mais mortal que existe. Estas meditações não são afagos, são marteladas que quebram suas velhas crenças e despertam em você uma força que sempre esteve escondida. Neste vídeo, você vai descobrir 12 meditações de Epicteto que têm mais poder do que uma sessão com qualquer psicólogo moderno. Não são conselhos vazios, são ensinamentos estoicos que transformaram um escravo em um mestre da filosofia. São verdades que cortam pela raiz a confusão, o auto-engano e as desculpas que usamos para justificar nossa falta de ação. Essas palavras foram feitas para te devolver clareza quando tudo parecer nebuloso, para sacudir essa nuvem mental que te paralisa e te lembrar que a verdadeira força está em você. Se aplicar essas lições todos os dias, vai perceber sua mente mais firme, suas decisões mais certeiras e sua vida mais sua. Fica até o final, porque essas meditações podem marcar um antes e um depois na sua forma de viver. Me diz uma coisa, há quanto tempo você se pega repetindo as mesmas desculpas e reclamações de sempre? Você sabe que elas te drenam, que não mudam nada, mas continuam aí, como um ruído que não te deixa seguir em frente. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal e torne-se um membro exclusivo para continuar construindo essa nova versão de si mesmo. E me conta nos comentários, qual é a desculpa que mais tem te travado ultimamente? Ou simplesmente escreve, eu, estoico. Hoje deixo minhas desculpas para trás. Colocar isso por escrito é o primeiro passo para conseguir. Está pronto para encarar a sua própria verdade? Então vamos nessa. 1. Aprenda a ficar bem sem ninguém. Já sentiu que se aquela pessoa sair da sua vida, você vai se sentir vazio? Esse medo da solidão é como uma corrente invisível que te prende, meu amigo. E o pior é que, quanto mais você depende de alguém, mais poder dá a essa pessoa sobre você. É como entregar as chaves da sua felicidade para um bolso que nem é o seu. A imagem é clara. Imagine que sua vida é como uma cadeira de uma perna só. Enquanto a pessoa que sustenta essa perna estiver firme, você se mantém em equilíbrio. Mas no momento em que ela se mexe, se cansa ou decide ir embora, a cadeira inteira desaba, com você em cima. Será que você quer mesmo viver num assento tão frágil? Construir mais pernas, sua independência emocional, suas paixões, sua calma interior é o que te dá estabilidade de verdade. Epicteto foi direto nesse ponto. Ele dizia, por que então você se preocupa com o que não depende de você? Cuide do que é seu e o resto deixe para lá. Essa frase não é poesia, é um lembrete brutal. Sua paz não pode depender de presenças externas, nem de quem te responde na hora, nem de quem decide ficar ou ir embora. A única coisa que está sob seu controle é como você reage à vida e como escolhe vivê-la. Agora imagine Epicteto em pleno século XXI, vendo alguém atualizar o Instagram a cada 5 segundos, esperando que aquela pessoa curta a última foto. Provavelmente faria uma cara de espanto e soltaria. Você vai mesmo deixar sua felicidade nas mãos de um polegar azul? Esse humor ácido diz tudo. Depender das ações ou opiniões dos outros é o caminho certo para a frustração. E isso não é só papo estoico. O médico Gabor Maté, que estudou durante décadas a origem da ansiedade e da dependência, explica que boa parte do sofrimento humano vem justamente dessa dependência emocional. A gente cresce com a ideia de que precisa da aprovação do outro para se sentir completo. Mas quanto mais tenta preencher o vazio com atenção externa, maior esse buraco interno se torna. Você provavelmente já viveu isso na pele. Chega em casa depois de um dia difícil e, ao olhar o celular, ninguém mandou mensagem. Antes isso te jogava num turbilhão de pensamentos. Será que não importo? Por que ninguém me procura? Mas a verdade é que não havia abandono. Havia uma chance. Se você aprende a curtir uma tarde sozinho, cozinhando, lendo, treinando ou só ouvindo música, descobre algo poderoso. A solidão vira sua academia mental. É nesse espaço que você treina ficar com você mesmo sem medo. Então, o que dá para fazer para começar a construir essas pernas que te sustentam?
Experimente se dar momentos de solidão sem distrações. Nem que sejam 10 minutos por dia. Sem celular, sem TV, sem barulho. Só você e seus pensamentos. No começo incomoda, como se a mente tentasse fugir. Mas aos poucos esse desconforto vira calma. Outra coisa, comece a validar suas próprias decisões. Toda vez que tomar uma, se pergunte: estou fazendo isso por mim ou para agradar alguém? Essa simples pergunta funciona como um filtro que te liberta do peso das expectativas alheias e te deixa um desafio, só para os mais corajosos. Marque um encontro semanal com você mesmo. Vá ao cinema sozinho e aproveite o filme. Leve-se para jantar no seu restaurante favorito sem esperar companhia. Passe uma tarde inteira numa cafeteria escrevendo seus pensamentos. No começo parece estranho, mas depois vira um hábito que fortalece sua independência. É como sair com alguém que nunca te decepciona. Você mesmo. Quando você aprende a ficar bem sem ninguém, o medo de perder vai embora. E o curioso é que, quando você deixa de precisar desesperadamente dos outros, os relacionamentos que aparecem na sua vida se tornam mais leves e verdadeiros. Porque deixam de ser uma boia de salvação e viram algo que você escolhe viver. E aí, meu amigo, as meditações de Epicteto deixam de ser palavras antigas e viram um escudo real contra o vazio e a dependência. Porque no momento em que você descobre que sua paz não depende de ninguém, é aí que começa a verdadeira liberdade. 2. O ontem não muda e o futuro ainda não existe. Me diz uma coisa. Quantas vezes você já se pegou repetindo na cabeça uma conversa que já passou? Você está deitado, luzes apagadas e sua mente entra no modo cinema. Começam os créditos. Aparece aquela frase que você disse na reunião, a piada que ninguém riu, o gesto estranho que jurava que ficou péssimo. E o pior é que você aperta o botão de rebobinar de novo e de novo, como se estivesse pagando para assistir a um filme de terror ruim, dirigido por você mesmo. Ou então acontece o contrário. Você começa a inventar diálogos do futuro. Ensaios de uma discussão com o chefe que ainda nem aconteceu, uma briga com seu parceiro que talvez nunca venha, até respostas geniais para alguém que nem te perguntou nada. Sua cabeça vira um festival de cinema com cenas que não rolaram e provavelmente nunca vão rolar. É como se você carregasse um projetor ligado nas costas o tempo todo. Às vezes ele exibe filmes antigos que não dá mais para mudar. Outras vezes mostra trailers de um futuro que ainda nem chegou. Qual o problema? Nenhum desses filmes é real agora. E enquanto isso, a vida continua acontecendo, e você vai deixando ela passar. Marco Aurélio vivia isso do mesmo jeito que você, e nas suas meditações deixou uma frase que parece escrita para esse momento. Você nunca mais vai viver o dia de ontem. O futuro ainda não chegou. Viva o presente com justiça e moderação. Não tem nada mais direto. O ontem não volta. O futuro ainda não existe. O único tempo que você tem é este aqui. E se desperdiça esse instante remoendo ou se antecipando, a vida escorre pelos dedos. É aí que a voz de Epicteto vem te acordar. Ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Olha que forte. O problema não é o erro de ontem, é você continuar se culpando por ele hoje. O problema não é o que pode acontecer amanhã, é você já encher esse futuro de medo. Não é o tempo que te pesa, é você quem transforma ele numa carga. Você já deve ter passado por isso. Está numa reunião, o chefe pergunta sobre o andamento de um projeto e você, nervoso, solta: sim, entregamos na semana que vem. Fala com confiança, mas a entrega já estava marcada para hoje. A sala gela, alguém te corrige na hora, o chefe fecha a cara. Você tenta consertar, mas já era. Naquela noite você não consegue dormir. Repete 1000 vezes. Por que não conferi a data? Por que fui falar? Na sua cabeça todo mundo te vê como incompetente. Mesmo que, no dia seguinte, ninguém mais pense nisso com tanta intensidade. Então, como quebrar esse ciclo? Aqui vai uma ideia. Da próxima vez que se pegar preso num loop mental, levante-se e mude de lugar. Vá para outro cômodo, nem que seja. É como mandar um sinal para o cérebro de que não vai continuar naquele mesmo pensamento. Outra coisa, tente colocar sua atenção inteira numa tarefa só.
Cozinhe sem celular. Escute alguém de verdade. Se concentre 100% em algo que esteja acontecendo agora. Isso é treino. Quanto mais você faz, mais forte fica sua capacidade de estar no presente. E se o que te trava é o futuro, escreva no papel uma única ação concreta que você pode fazer hoje. Só uma. Porque o futuro não se resolve na cabeça. Ele se constrói com passos pequenos no presente. Pensa nisso. Toda vez que você escolhe reviver um momento doloroso, é como colocar a mão numa chama. Você se queima de novo e de novo. E ainda assim insiste em manter a mão ali. Epicteto e Marco Aurélio diriam a mesma coisa. Tira a mão. Volta para esse instante. É aqui que você pode respirar, agir, mudar. Essas meditações de Epicteto são como um sacode na alma, te dizendo: pare de lutar com sombras, cuide daquilo que depende de você, porque quando você se liberta desse ciclo eterno, sua mente fica mais firme, sua clareza volta e sua força interior cresce. Agora me conta, o que mais te prende ultimamente, os pensamentos do passado ou as preocupações do futuro? Escreve aí nos comentários, porque colocar em palavras é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Ou, se preferir, escreve: hoje eu desligo o cinema na minha cabeça. 3. Pare de carregar dramas que não são seus. Imagina isso. Você anda tranquilo pela rua, ouvindo sua música ou pensando no que vai jantar. De repente, alguém aparece, arranca uma placa de trânsito da calçada e enfia nos seus braços. E você, em vez de largar, decide carregar aquilo o dia inteiro. Sobe no metrô com a placa atravessada, ocupando 3 assentos. Chega no trabalho e ela continua ali, batendo em todas as mesas. À noite, na hora do banho, a placa ainda está encostada na parede enquanto você tenta se ensaboar. Ridículo, né? Mas é exatamente isso que fazemos quando carregamos dramas que não são nossos. O problema é que essa placa, embora não exista de verdade, tem um equivalente invisível: as emoções e problemas dos outros que a gente pega sem perceber. Um amigo te conta um drama amoroso e você perde o sono, remoendo como se fosse sua própria relação. Ou sua colega de trabalho passa o café inteiro reclamando do chefe e no fim quem sai irritado é você, mesmo que seu chefe nunca tenha feito nada com você. Sem perceber, a gente vive carregando queixas que nem nos pertencem. E o pior, quase nunca percebemos. Porque o que acontece? Seu colega chega na sua mesa todo dia, senta e começa: não aguento mais esse chefe, tudo que ele faz é uma catástrofe, um inútil completo. E você ouve, concorda, tenta acolher, mas aos poucos, sem que ninguém peça, você começa a sentir o mesmo. E lá está, odiando alguém que nunca te fez nada. Agora imagina Sêneca no século 21, num grupo de WhatsApp com 20 pessoas, onde uma delas reclama todos os dias da mesma coisa: meu chefe isso, meu chefe aquilo. O que Sêneca faria? Provavelmente sairia do grupo dizendo: amigos, a vida é curta demais para tanto drama alheio. E ele teria razão. Não se trata de ser frio ou egoísta, mas de entender que sua paz não foi feita para absorver eternamente as queixas dos outros. É aí que entra algo essencial que a psicóloga Nedra Glover Tawwab explica no livro Estabeleça Limites, Encontre Paz. Ela diz que muitos de nós vivemos como esponjas emocionais, absorvendo os problemas e reclamações dos outros até carregar tudo como se fosse nosso. E o pior, meu amigo, é que fazemos isso achando que isso é ser uma boa pessoa. Mas não. Tudo que conseguimos com isso é viver com uma mochila que nem é nossa. A proposta de Nedra é simples e poderosa. Limites. Segundo ela, colocar limites não é romper com quem amamos, mas proteger nossa energia para não acabar esgotado com dramas alheios. Pensa, o que aconteceria se quando seu tio começa aquele discurso infinito você escutasse um pouco e depois mudasse de assunto com naturalidade? Ou se, quando sua colega despeja todos os dias os dramas amorosos, você dissesse com calma: entendo, mas preciso de um respiro, vamos falar de outra coisa? Isso não é egoísmo, é saúde mental, e na prática o que dá para fazer? Uma opção é acompanhar sem absorver. Ouça sim, mas não leve para sua mochila. Você pode dizer: imagino como isso deve ser difícil, e ponto. Outra opção é marcar um limite leve, até com humor.
Vamos falar disso só um pouquinho, senão vou acabar levando para casa. E se alguém te suga toda vez que vocês se veem, comece a espaçar o contato. Não, isso não é egoísmo. É higiene mental. Agora te proponho um desafio bem direto. Da próxima vez que alguém despejar um drama em cima de você, ao invés de carregar isso o dia todo, faça algo na hora para limpar sua mente. Saia para caminhar sem celular. Escreva tudo num papel e rasgue. Ou apenas respire fundo e lembre uma das meditações mais úteis de Epicteto. Das coisas, umas dependem de mim e outras não. Isso não é meu. Essa frase corta a confusão na raiz. Porque quando você acredita que algo que não depende de você depende, está se condenando a uma infelicidade que nunca foi sua. Agora repare na diferença. Cada vez que você escolhe soltar essa placa invisível que alguém te colocou nos braços, você recupera a clareza. Recupera as mãos livres para suas próprias batalhas. Recupera energia para o que realmente importa. Meu amigo, essa clareza é mais poderosa que qualquer terapia de reclamação. E esse escudo mental que Epicteto nos deixou é tudo que você precisa para não cair no jogo do drama dos outros. Então me diz, quantas placas você está carregando que nunca foram suas? Solta agora, porque viver leve não só é possível, é a única maneira de ir longe. 4. O trabalho sempre vem antes do sucesso. Meu amigo, vou ser direto. Se você está esperando acordar motivado todo dia para começar a agir, vai esperar sentado. A motivação é como aquele amigo que sempre diz, "Tô chegando", quando ainda está procurando as chaves. Não dá para confiar. A única coisa em que você pode confiar é na sua capacidade de trabalhar mesmo sem vontade. É aí que o verdadeiro progresso começa. Veja, o sucesso não cai do céu embalado com um laço vermelho. Ele se parece mais com a construção de uma parede, tijolo por tijolo, dia após dia. De fora, as pessoas só enxergam a parede pronta e dizem, "Nossa, que sorte ele teve, que fácil foi." Mas você sabe a verdade. Cada tijolo foi colocado quando ninguém aplaudia, quando você estava cansado, quando preferia estar em outro lugar. O sucesso se constrói no silêncio. Ele não aparece de repente como mágica. Você conhece Stephen King, certo? Então deixa eu te contar algo que pouca gente sabe. Antes de se tornar um dos escritores mais lidos do mundo, ele passava o dia limpando uma lavanderia. E à noite, num cantinho minúsculo da cozinha, ele escrevia. Seu primeiro manuscrito foi direto para o lixo, achando que era uma bobagem. Sabe o que aconteceu? A esposa dele tirou o texto de lá e o incentivou a mandar para uma editora. Esse livro foi publicado e mudou sua vida. Mas não foi a sorte que mudou tudo. Foi a constância de escrever madrugada após madrugada, sem motivação, sem aplausos, sem resultado algum. E tenho certeza de que você já viveu isso. Em janeiro, se inscreve na academia com toda a empolgação do mundo. Primeiros dias, motivação lá em cima. Segunda semana, já fica difícil. Fevereiro chega e você desaparece porque não viu resultado rápido. A diferença entre sonhar com o sucesso e construir sucesso está aí. É a constância quando a empolgação vai embora. É nesse ponto que Epicteto nos entrega um conselho de ouro. Ele dizia que ninguém vira campeão sem suar. E o que ele queria deixar claro é: os resultados externos não dependem de você, mas suas ações sim. Você pode escolher treinar, estudar, escrever ou trabalhar, mesmo que ninguém veja. Esse é seu verdadeiro poder. Agir quando ninguém te obriga. E acredite, quando você entende isso, para de esperar por milagres e começa a trabalhar em silêncio. Agora, como aplicar isso na vida real? Comece pequeno. Faça a tarefa nem que seja por 5 minutos. 5 minutos de leitura, de treino, de escrita. Não subestime esse tempo. Hábito se constrói com repetição, não com grandes feitos esporádicos. E cuidado com o grande ladrão do progresso: as distrações. Você senta para trabalhar e deixa o celular do lado, prometendo que vai dar só uma olhadinha. E você sabe como isso termina. Aquela olhadinha vira 15 minutos vendo vídeo de cachorro dançando salsa, depois mais 20 lendo comentários que nem te interessam. Resultado:
O que você ia construir ficou pela metade. Epicteto sabia bem. O controle está nas suas ações, não nos seus desejos. Se você quer se concentrar, facilite. Deixe o celular em outro cômodo. Sua mente não pode ser forte se está presa a um aparelho que vibra a cada 2 minutos. Mude também sua forma de medir progresso. Pare de avaliar só pelo resultado final. Comece a enxergar o progresso no que você faz todos os dias. Talvez hoje você não correu 10 quilômetros, mas correu 3. E ontem foram 2. Isso é avanço. Talvez não terminou o livro, mas escreveu mais uma página. Isso já é construir sua parede. Sucesso não é um destino distante, é a soma dos pequenos passos que você repete sem parar. A psicologia moderna confirma isso. Pesquisas sobre hábitos mostram que pequenas vitórias diárias criam um efeito dominó. Uma ação feita hoje torna a próxima mais fácil amanhã. E assim, você se transforma. De alguém que quer escrever para um escritor. De alguém que quer treinar para um atleta. De alguém que quer mudar para alguém que já está mudando. Pense nisso como treinar um músculo. Você não vai um dia na academia e acorda com o corpo de um atleta olímpico. Você vai, erra, volta. E um dia, quase sem perceber, se vê mais forte, com mais resistência, com mais clareza. Tudo funciona assim. Primeiro a constância, depois os resultados. E aqui volto às meditações de Epicteto. Elas são o seu escudo contra as desculpas. Ele não se limitava a filosofar. Ele vivia o que dizia: foque no que depende de você e solte o resto. Na sua vida, isso quer dizer o quê? Que quando a motivação for embora, você não desiste. Você continua. Porque sua ação, sua disciplina, é o que está no seu controle. O sucesso não surge do nada. Ele não aparece porque hoje você está inspirado. Ele se constrói em silêncio, com tijolos de esforço e disciplina diária. E essa clareza, essa força tranquila, vale mais do que qualquer desculpa ou lamento. É isso que Epicteto gostaria que você lembrasse toda manhã. Trabalhe primeiro. O resultado vem depois. Porque quando você escolhe agir mesmo sem vontade, está erguendo seu escudo contra a preguiça e contra a dúvida. E com esse escudo, meu amigo, você atravessa qualquer muro. 5. Se você não planeja a sua vida, alguém vai fazer isso por você. Deixa eu te contar uma cena que parece fábula, mas fala diretamente da gente. Um burro anda pelo campo e de repente encontra 2 montes de feno idênticos, um à direita, outro à esquerda. Ele está cansado, com fome, e tudo o que precisa fazer é escolher. Mas aí começa o problema. Olha para a direita, depois para a esquerda, volta a virar a cabeça. E cada vez que acha que decidiu, a dúvida trava tudo. E se o da esquerda for maior? E se o da direita estiver mais macio? Assim ele fica minutos, horas, até que o absurdo vira tragédia. Morre de fome com a comida bem na frente. Parece uma piada cruel, né? Um animal morrendo no meio da abundância só porque não conseguiu decidir. Mas espera um pouco. Quantas vezes você já foi esse burro? Quantas vezes deixou que os outros decidissem por você? Será que é você mesmo quem traça o rumo dos seus dias? Ou vive se deixando levar pelas expectativas alheias? Você é dono da sua agenda ou acaba arrastado pelas urgências dos outros? É duro encarar isso de frente, mas muitas vezes vivemos como aquele burro, esperando que a vida decida por nós enquanto o tempo escapa. O mais interessante é que a fábula tem um detalhe que muita gente esquece. Não escolher também é uma escolha, e quase sempre é a pior, porque não te leva a lugar nenhum, te deixa travado, preso na paralisia. E, meu amigo, isso cansa mais do que escolher um caminho e errar. E veja só, quando Epicteto falava de liberdade, ele não queria dizer fazer o que quiser, sem regras. Era algo muito mais profundo. A capacidade de escolher por si mesmo. E olha que curioso. Epicteto sabia bem o que era viver sem poder escolher. Ele nasceu escravo em Roma. Por anos, não decidiu nem sobre o próprio corpo. Outros determinavam sua rotina, seu silêncio, até seu destino. Mais tarde, já como mestre, foi expulso de Roma por ordem do imperador Domiciano. Ele poderia ter se afundado, reclamado da vida
Dito que sempre foram os outros que decidiram por ele, mas não. Foi para Grécia, para Nicópolis e lá fundou sua própria escola. Mostrou que mesmo quando não escolhem por você, você pode escolher como reage. Por isso dizia, ninguém é livre se não é dono de si mesmo. Sua vida inteira foi prova disso. Se você não assume o controle, alguém vai assumir por você. E você também pode fazer isso. Não precisa ter tudo resolvido. Imagina que agora mesmo você pega um papel e escreve como gostaria que fosse um único dia seu. Nada grandioso, um dia comum. Que horas você quer acordar? Que atividade te faz sentir mais forte? Com quem você quer passar tempo? O que quer aprender? Essa visão simples já é um mapa. E sem mapa, qualquer caminho parece bom, mesmo que não te leve para onde quer. Depois, essa visão precisa virar prática. Dizer, quero ser mais saudável, é tão vago que se perde no ar. Mas dizer, vou treinar 3 vezes por semana e cozinhar mais em casa, te dá ações concretas. O mesmo vale para sua parte emocional. Em vez de quero ser mais feliz, diga, vou parar de ver redes sociais 1 hora antes de dormir e escrever 3 linhas por dia num caderno. Isso depende só de você. E é aí que mora a força. E olha, não é para fazer isso só uma vez. A vida muda, você muda. E seu plano também precisa mudar. Assim como você atualiza o GPS quando há desvios, reveja seu mapa pessoal de tempos em tempos. Talvez o que era prioridade 1 ano atrás hoje já não faça mais sentido. E tá tudo bem. Planejar não é se amarrar, é dar direção em meio ao caos. Aqui está o mais poderoso. Quando você escolhe e age a partir do seu plano, recupera uma clareza que nenhuma reclamação pode te dar. Não é a mesma coisa viver dizendo ninguém me entende, nada dá certo. E olhar para o seu papel e dizer, isso é o que eu escolho fazer hoje. Essa clareza é sua. Ela vira seu escudo mental contra as distrações e as demandas dos outros. Como ensinam as meditações de Epicteto, a força está nas suas escolhas, não em esperar que alguém te dê permissão. Então, meu amigo, aqui vai um desafio. Qual parte da sua vida você está deixando nas mãos dos outros? Escreve nos comentários e compartilha qual passo vai dar essa semana para retomar isso. Porque você não está sozinho. Somos uma comunidade que treina a mente todos os dias para não viver carregando decisões alheias. Planeje sua vida, mesmo que em passos pequenos. E vai ver como, aos poucos, vai se abrindo um caminho que é realmente seu. 6. Não gaste energia com o que você não controla. Me responde uma coisa, quantas noites você já passou rolando na cama, pensando em algo que nunca esteve nas suas mãos? O trânsito do dia seguinte, o que vão dizer de você, se aquela entrevista vai dar certo ou não. Você se aflige, cria 1000 cenários, se desgasta como se sua cabeça fosse uma roda girando sem parar. E no fim, o que acontece? Nada. Só perde energia e descanso. É como tentar socar a água. Quanto mais tenta, mais se cansa. E nunca consegue moldar nada. Agora imagina que você tem 2 baldes na sua frente. Em um, você coloca tudo o que depende de você. Suas decisões, seu esforço, sua disciplina. No outro, tudo que você nunca vai controlar. A opinião dos outros, o clima, o humor alheio. O lógico seria encher de água o primeiro balde, o que sustenta sua vida. Mas a maioria derrama litros e litros no balde errado. Depois reclama de estar esgotado, quando na verdade só desperdiçou energia no que nunca poderia mudar. E isso não é só filosofia. A ciência também comprova. A Universidade de Stanford fez um estudo sobre o que eles chamam de locus de controle. Descobriram que pessoas que focam no que depende delas, locus interno, vivem com menos ansiedade e têm mais resiliência. Já aquelas que acham que tudo depende do acaso ou dos outros, locus externo, acabam mais estressadas, inseguras e presas num ciclo de impotência. E faz sentido. Se tudo está fora de você, o que mais pode fazer além de se preocupar? Marco Aurélio falava exatamente disso. Em suas meditações escreveu: se algo externo te aflige, a dor não vem da coisa em si, mas da forma como você a interpreta. E isso está ao seu alcance apagar agora mesmo. Não é o cliente irritado, não é o comentário ofensivo,
Não é a tempestade no caminho, é a maneira como você escolhe encarar isso que te afunda ou te mantém firme. Pensa numa situação comum. Você está no trabalho e um cliente chega furioso. Você não controla se essa pessoa acordou mal, se brigou em casa ou se está num péssimo dia. Isso não depende de você. O que depende é sua resposta. Você pode absorver aquele mau humor, entrar no jogo e deixar que a raiva alheia destrua seu dia. Ou pode manter a calma, impor um limite com respeito e seguir em frente. Uma escolha muda sua jornada, e essa escolha é sua. O mesmo vale na vida pessoal. Quem nunca discutiu com alguém e depois ficou horas revivendo a conversa na cabeça? E se eu tivesse dito aquilo? E se eu não tivesse falado isso? Uma tortura mental que não muda nada. É aí que você vê a diferença entre gastar energia com o que não controla e guardar força para o que realmente depende de você. Aqui vai um desafio prático. Escreva uma lista com todas as suas preocupações da semana, todas. Depois divida em 2 colunas, o que você pode mudar e o que não pode. Vai se surpreender ao ver quantas caem no lado errado. Coisas que nunca foram suas, mas que te drenaram como se fossem. Essa lista vai te colocar diante dos 2 baldes. Em qual deles você vai despejar sua energia? Pensa bem, você não pode decidir se vai ser contratado naquela entrevista, mas pode se preparar melhor. Não pode controlar se vai chover amanhã, mas pode levar um guarda-chuva. São ações pequenas, mas com efeito gigante. Porque no momento em que você sai da queixa e entra na ação, para de alimentar o que está fora do seu alcance e foca no que é realmente seu. A partir daí, existem gestos simples que devolvem sua clareza. Quando perceber sua mente indo para o incontrolável, pare e respire. Diga em voz baixa ou só pense: isso não depende de mim. Essa frase simples assim é como um interruptor. Corta o ciclo de reclamação e te lembra que há um muro invisível que você não precisa atravessar. E aí vem o passo mais importante: mova-se. Outro dia ouvi a psicóloga Júlia Pascoal dizer algo genial. Se você quer parar de ruminar, menos rum-rum e mais run-run. Ou seja, em vez de ficar preso na cabeça dando 1000 voltas, levante e faça algo. Dê uma caminhada, troque de ambiente, arrume uma gaveta, mexa o corpo. Porque o corpo em movimento ajuda a mente a sair do labirinto. E aqui entra uma das meditações mais práticas de Epicteto. Ele dizia: das coisas, algumas dependem de nós e outras não. Se você acha que o que não depende de você, será infeliz. Em outras palavras, confundir os 2 baldes é o que rouba sua paz. A gente acredita que pode controlar o que sempre esteve fora de alcance. E essa luta impossível esgota mais do que qualquer trabalho físico. Então, experimente isso hoje. Faça sua lista, marque os 2 baldes e decida onde vai investir sua energia. Depois compartilha nos comentários qual preocupação você estava carregando à toa e da qual vai se libertar agora. Porque aqui, ninguém está sozinho. Somos uma comunidade que treina a mente todos os dias para não se deixar arrastar pelo que não pode controlar. E quando você escolhe esse caminho, recupera uma força que nem o pior dia pode tirar. 7. Ame sem esperar o mesmo em troca. Com certeza você já sentiu isso. Você se entrega numa relação, dá carinho, atenção, prepara surpresas e, sem perceber, começa a esperar algo de volta. Pensa na última vez que esperou um gesto que nunca chegou. Talvez tenha comprado um presente especial, organizado uma surpresa ou só demonstrado afeto de forma genuína. E quando não recebeu nada parecido, veio aquela pontada de frustração. Por que não faz o mesmo? Será que não me ama tanto assim? Esse é o veneno da expectativa. E o pior é que ele contamina tudo sem que você perceba. Veja o exemplo de Frida Kahlo e Diego Rivera. Eles se amaram intensamente, mas cada um à sua maneira. Ela mergulhava fundo em cada gesto, cada palavra. Ele, por outro lado, amava de forma mais desapegada, mais solta. Essa diferença foi ao mesmo tempo o que os uniu e o que os dilacerava. O que isso ensina?
que nem todo mundo ama com a mesma intensidade nem da mesma forma. E esperar que alguém ame exatamente como você ama é como exigir que duas músicas diferentes soem iguais. E isso não acontece só no amor romântico. Acontece nas amizades também. Você tem aquele amigo que é sempre você quem liga primeiro, quem pergunta como ele está, quem convida para sair, e aí um dia você pensa, poxa, por que sou sempre eu que dou o primeiro passo? E pronto, o carinho vira uma conta mental. Eu dei tanto, você deu menos. Isso já não é amor nem amizade. É uma troca disfarçada. E é aqui que Epicteto entra com uma daquelas frases que cortam fundo. Não deseje que os acontecimentos sejam como você quer, mas sim, deseje que eles sejam como são. E você viverá em paz. Agora imagina aplicar isso no amor. Em vez de exigir que o outro sinta ou haja como você gostaria, você foca no que realmente depende de você. Como você escolhe amar. Isso não é se conformar, é se libertar da frustração constante. Então, o que fazer na prática? Comece deixando de medir amor com uma balança. Amar não é uma conta a ser equilibrada, é uma escolha. Escolha fazer um gesto sem ficar de olho no que vai receber de volta. Porque quando você dá de forma livre, sem amarras, sente uma leveza que não se encontra de outro jeito. Agora, se você percebe que está sempre sustentando a relação sozinho, seja ela amorosa ou de amizade, não ignore. Pergunte-se se esse é um lugar saudável para você. Amar sem esperar o mesmo não é aceitar ser drenado sem limite. Da próxima vez que aquela frustração de não recebo o mesmo bater, pare por um segundo, respire, mude o foco. Imagina Marco Aurélio usando um app de relacionamento hoje em dia. Tomou um ghosting depois do primeiro encontro. O que ele faria? Nada de textão. Nada de checar se a pessoa está online. Nada de criar novela. Ele diria, o que não está sob meu controle não deve perturbar meu ânimo. E pronto. Deletaria o app sem drama. A energia dele não estaria no que foge do controle, mas em continuar coerente com a forma como escolheu amar. E esse é seu espelho. Se pergunte, eu fiz isso porque senti de verdade ou porque esperava algo em troca? Se foi porque sentiu, solte e celebre. Você agiu de acordo com seus valores. Se foi esperando o retorno, então já sabe. Ali não era amor, era uma negociação. E esse é o momento de virar a chave. E quando sua mente começar o famoso rum-rum, lembre da dica da psicóloga Júlia Pascoal. Menos rum-rum e mais run-run. Ou seja, quando começar a girar nos pensamentos sobre o que não recebeu, levante e faça algo. Caminhe, ligue para outro amigo, escreva o que está sentindo, mas não fique preso nessa roda. O movimento te traz de volta para o presente e te ajuda a soltar o que você não pode controlar. Meu amigo, aqui está a grande verdade. O amor de verdade é livre, não é uma troca. Quando você aplica isso com o olhar de Epicteto, entende que o valor real está em como você escolhe amar, e não em quanto recebe. E ao viver assim, com essa clareza, sua força interior cresce. Porque você não depende mais dos gestos dos outros para se sentir pleno. Depende só da sua decisão de amar com liberdade. Agora me diz, qual foi o gesto mais verdadeiro que você fez sem esperar nada em troca? Escreve nos comentários, porque aqui a gente não compartilha só ideias. A gente compartilha uma nova forma de viver, com clareza, com força e com um escudo mental contra as armadilhas da expectativa. 8. Celebre cada passo, não só a chegada. Me diz uma coisa, você é do tipo que só se parabeniza quando conquista algo grande? Daqueles que esperam pela formatura, pela promoção, pelo casamento, pelo grande momento para dizer consegui? Se for assim, preciso te falar algo que talvez você não queira ouvir. Você está perdendo a melhor parte. Porque se só celebra o dia em que chega ao topo, todo o percurso vira uma espera interminável. É como alguém que decide só aplaudir quando recebe o diploma da faculdade. E o resto? Ignora todas aquelas noites em que, mesmo exausto, continuou estudando? Apaga cada esforço que o trouxe até ali? Viver desse jeito é como treinar por meses para correr uma maratona e aproveitar só o segundo em que cruza a linha de chegada. Você perde o verdadeiro prêmio, a transformação diária.
A vida real não é feita só de grandes conquistas, mas de pequenos passos que ninguém vê. E se você não os reconhece, acaba achando que nunca é suficiente. Sêneca dizia sem rodeios: enquanto adiamos a vida, ela passa. Isso bate forte, porque a gente vive tão obcecado com o que falta, que esquece tudo o que já estamos construindo. Lembra do que Matthew McConaughey disse no discurso do Oscar? Ele podia ter parado no aplauso, na estatueta dourada, no triunfo, mas não. Ele disse que o herói dele sempre seria o eu de daqui a 10 anos. Ou seja, ele não via o sucesso como um troféu, mas como um processo. A verdadeira meta dele não era aquele dia em Hollywood, mas cada dia em que escolhia caminhar rumo à sua melhor versão. E é isso que todos nós deveríamos fazer. Parar de esperar pelo pódio e começar a celebrar a constância. Agora pense em você. Imagine que está aprendendo a tocar violão. Nos primeiros meses, sai mais barulho do que música. Você se frustra, quer logo tocar sua música preferida. Mas se só vai se orgulhar quando estiver num palco, vai passar todo o caminho se sentindo um fracasso. Agora, se comemorar que ontem conseguiu acertar um acorde que antes era impossível, ou que hoje seus dedos cansaram menos, a motivação cresce. E sem perceber, esse orgulho acumulado te empurra mais do que qualquer aplauso final. O mesmo vale para o esporte, para aprender um idioma, para o seu trabalho. Quantas vezes você repete que ainda não chegou lá, que ainda não é suficiente, sem perceber que já deu passos que um ano atrás pareciam inalcançáveis? Cada vitória pequena conta, e quando você as ignora, fica cego para o seu próprio progresso. É aí que as meditações de Epicteto viram um lembrete poderoso. Ele dizia que o importante não era o que você sonhava alcançar, mas como você responde às situações de hoje. Não se trata de viver esperando o resultado perfeito, e sim de agir com coerência no agora. E toda vez que você faz isso, mesmo que ninguém veja, você já venceu. Essa mentalidade traz uma clareza e uma força que nenhuma reclamação ou cobrança externa pode oferecer. Vamos colocar isso em prática. No fim do dia, escreva uma linha sobre algo em que você avançou. Pode ser algo mínimo. Você levantou sem apertar o soneca, foi treinar mesmo sem vontade, discutiu menos do que ontem. Não importa se parece pequeno. Anote e celebre. Se quiser deixar mais simbólico, se dê um mini prêmio. Ouça sua música preferida, tome um café tranquilo ou apenas diga em voz alta: hoje eu dei um passo. Parece besteira, mas isso muda totalmente sua relação com o esforço. E aqui vai mais um desafio. Redefina o que você entende por sucesso. Esqueça por um instante as metas grandes. Se pergunte: quantas vezes eu escolhi não desistir? Porque esse é o verdadeiro triunfo. Cada vez que você não se deixa levar pela preguiça, cada vez que dá mais um passo, mesmo pequeno, você mostra que tem disciplina, constância e clareza. E isso vale mais do que qualquer reconhecimento externo. Meu amigo, se você ficar esperando para comemorar só no final, a vida vai escorrer pelos seus dedos. Mas se aprender a valorizar cada passo, vai descobrir que o caminho já é a recompensa. Não precisa que o mundo veja, nem que alguém te aplauda. Você sabe, e isso basta. E quando olha por esse ângulo, percebe algo poderoso. As meditações de Epicteto são como um escudo que te lembra que avançar hoje, mesmo que só um pouco, já é suficiente. Celebre cada passo, porque a vida não é feita só de metas, ela é feita de trajetos. E é nesses trajetos que a verdadeira transformação acontece. 9. A verdade não vem de qualquer um. Já aconteceu de alguém te dizer exatamente o que você queria ouvir, e depois você descobrir que a realidade era bem diferente? Aquela sensação de soco no estômago, de perceber que aquele apoio era só um disfarce. E no começo até alivia, ouvir que está tudo bem é confortável. Mas depois, quando a verdade aparece, você entende que aquele conforto era só um espelho falso. A verdade incomoda, a mentira afaga. E me diz, o que você prefere? Um afago momentâneo ou construir algo que realmente se sustente? Se parar para pensar, isso acontece o tempo todo nas redes sociais.
Você vê alguém só postando sorrisos e conquistas, como se a vida fosse um filme sem erros. Você consome, admira, até sente inveja. E aí, quando a realidade vaza, descobre que tudo era maquiagem, que por trás havia dor, bagunça, insegurança. Esse é o retrato da nossa sociedade. Preferimos a versão bonita, a versão verdadeira. Mas é aí que as meditações de Epicteto podem te salvar, porque te lembram que viver na mentira é como andar sobre gelo fino, enquanto a verdade, mesmo que doa, te dá chão firme. Sêneca foi direto ao ponto. A verdade nunca morre, mas pode sair caro. E é verdade. Dizer a verdade nem sempre rende aplausos. Às vezes significa perder amizades, romper acordos ou parecer o chato que não passa pano. Mas também é isso que evita que você viva num teatro, porque a mentira constrói paredes de papelão. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, derruba tudo e revela o que estava por trás. Imagina que um amigo te mostra um projeto e, por não querer magoar, você solta um "tá ótimo", mesmo vendo falhas. Parece apoio, mas na real você tirou dele a chance de melhorar. Agora imagina fazer o oposto. Com calma, você diz o que acha que pode ser ajustado. O que acontece? Talvez ele franza a testa, talvez fique em silêncio. Mas essa semente de sinceridade vai valer muito mais do que um elogio vazio. E o mesmo vale com você. Toda vez que escolhe dizer uma verdade desconfortável, mesmo pequena, está treinando seu caráter. Não precisa fazer discurso duro, basta com gestos simples, admitir um erro em vez de esconder, dizer "não tô afim", em vez de inventar uma desculpa, ou reconhecer que adiou algo por medo e não por falta de tempo. São detalhes, sim, mas cada detalhe sincero é um tijolo que fortalece você e aos poucos constrói uma vida autêntica. Epicteto tem uma frase que funciona como um espelho. Se falam mal de você e for verdade, corrija-se. Se for mentira, ria. Pense nisso. Se a crítica acerta um ponto real, você tem a chance de melhorar. Se é mentira, por que gastar energia com algo que nem existe? Esse é o poder da verdade. Ela não te aprisiona, ela te liberta. Porque ao aceitar o que é real, mesmo que seja duro, você para de gastar energia com desculpas ou com medo de ser descoberto. E olha o que acontece quando você se cerca de pessoas que também valorizam a verdade. Sim, às vezes dói ouvir o que não queria, mas são essas conversas que fazem uma amizade crescer, um relacionamento amadurecer, um time se fortalecer. Você não precisa de um coro de bajuladores. Precisa de gente que te sustente com honestidade. Essa é a diferença entre relações que duram e aquelas que caem no primeiro conflito. No fim das contas, meu amigo, a verdade não está disponível para qualquer um, porque poucos têm coragem de carregar o peso dela. Mas quando você escolhe viver com ela, a máscara cai e o seu verdadeiro rosto aparece. E é aí que as meditações de Epicteto viram sua bússola. Porque num mundo cheio de disfarces, ser autêntico é a maior força que você pode ter. E essa força, acredite, te dá mais clareza e mais poder do que qualquer sessão de reclamação ou desculpa. Número 10. Faça o que você ama e faça bem. Sabe o que é realmente triste? Passar a vida trabalhando em algo que você odeia só para sobreviver. E o mais louco é que muita gente aceita isso como se não houvesse alternativa. Você acorda, toma um café sem vontade, vai para o trabalho arrastando os pés e passa o dia contando as horas para sair. Como se a vida se resumisse a esperar pela sexta-feira só para respirar um pouco. Mas me diz, que sentido tem viver assim? Pensa no Casey Neistat. Ele estava preso em empregos repetitivos que davam segurança, mas nenhuma vida. Até que um dia decidiu que não dava mais para continuar se sentindo apagado. Se jogou no que amava, contar histórias em vídeo, sem garantia nenhuma. O resultado? Uma carreira milionária e uma marca pessoal global. Não porque ele buscava dinheiro fácil, mas porque uniu paixão com disciplina. E é aí que está o segredo. Quando você faz o que ama, faz com um fogo que não dá para fingir. E olha o que Marco Aurélio escreveu numa frase que bate direto. Faça cada ato da sua vida como se fosse o último. Imagina repetir isso todo dia.
Se hoje fosse seu último dia, você realmente queria passá-lo odiando cada minuto do seu trabalho? Claro que não. Porque esse tempo não volta. Cada ação importa. Cada gesto é uma chance de fazer com entrega. E se o que você faz diariamente não te conecta com quem você é, no fundo está desperdiçando vida. Agora imagina que você trabalha como garçom porque precisa do salário. Mas o que realmente te move é compor música. E toda vez que faz isso, você sente que se reencontra. Se nunca se dá espaço para essa paixão, acaba virando um zumbi de segunda a sexta, sonhando com o fim de semana. E aos poucos aquela chama se apaga. Você quer mesmo ser essa pessoa que passa a vida esperando pela aposentadoria para começar a viver? É aí que as meditações de Epicteto viram um escudo mental diário. Ele insistia que o mais importante não era a situação em si, mas a virtude com que você escolhe agir. E isso pode virar seu mantra. O que eu faço com virtude. Use isso como uma bússola. Não importa se está compondo uma música, servindo uma mesa ou abrindo um negócio. Se você busca excelência, se age com justiça, com verdade e dedicação, é aí que você encontra liberdade. O essencial é cultivar o que você faz com disciplina, transformar em maestria e entregar valor. É essa união entre amor e excelência que transforma um caminho em algo real. Se você só corre atrás do que gosta sem esforço, não vai longe. Mas se trabalha sua paixão como um artesão, acaba criando algo que impacta. E sabe qual é o problema? A gente costuma esperar a vida dar permissão para começar. Dizemos, quando eu tiver mais tempo, quando tiver dinheiro, quando tudo estiver certo. E nesse meio tempo, os anos passam. Por isso, aqui vai o desafio. Separe pelo menos 15 minutos por dia para fazer o que ama. 15 minutos de verdade, sem distrações, só para você. Parece pouco, mas é uma semente. E sementes com constância rompem até o asfalto. Cerque-se também de pessoas que respeitem seu caminho. Sempre vai ter alguém que diga que você está perdendo tempo, que isso não dá dinheiro, que o certo é ficar no seguro. Mas aí vem a pergunta: de que serve a segurança se ela rouba sua vida? Busque quem entenda que o que você faz é importante, mesmo que ainda não dê retorno financeiro. E aos poucos, construa uma ponte entre o que você é hoje e o que ama. Não precisa largar tudo de uma vez, mas comece a mover peças para com o tempo sua paixão também te sustentar. Veja, meu amigo, a clareza e a força que você ganha ao viver fiel à sua essência não vem de nenhuma desculpa nem terapia de lamentação. Elas surgem quando você escolhe agir, quando se entrega ao que de verdade te conecta. Então repita esse mantra sempre que se sentir perdido. O que eu faço com virtude. Não importa se é algo grande ou pequeno, se é um passo tímido ou um salto gigante. Se for feito com verdade, você está no caminho certo. Celebre isso, porque cada ação sincera já é uma vitória. E lembre-se, quando você faz o que ama e faz bem, não só vive mais pleno. Você constrói uma vida firme. Uma vida que não depende de desculpas, mas de força real. Dessa força que as meditações de Epicteto colocam nas suas mãos todos os dias. 11. Nada nem ninguém é para sempre. Já reparou que tudo tem prazo de validade? Aquelas férias que você esperou com tanta empolgação somem num piscar de olhos. Aquela música que você não parava de ouvir, de repente já não emociona do mesmo jeito. As pessoas mudam, os lugares mudam. E a gente também muda. Nada é eterno, mesmo quando a gente finge que sim. E o Adriano aprendeu isso da pior maneira possível. Durante anos, ele foi um daqueles chefes que pareciam intocáveis, como se a vida tivesse dado um talento inesgotável. Tinha um paladar único, capaz de perceber até o menor detalhe numa receita. Era elogiado por críticos, tinha filas na porta do restaurante e achava que aquela mágica duraria para sempre. Corria de serviço em serviço, obcecado com prêmios, reconhecimento, em manter o restaurante no topo. Mas esquecia algo essencial. Até os dons mais brilhantes podem se apagar. Até que veio o golpe que ele nunca imaginou. Um acidente de carro. Uma manhã qualquer, num cruzamento qualquer,
e o mundo dele desabou. Não perdeu a vida, mas perdeu algo que para ele era tudo. Grande parte do paladar. O que antes era natural virou impossível. De um dia para o outro, o talento que definia quem ele era desapareceu. Imagina o vazio. Meses de frustração, desânimo, achando que a história tinha acabado. Porque quando sua identidade gira em torno de uma coisa só, e essa coisa some, parece que você também desaparece. E foi isso que Adrian sentiu. Mas, meu amigo, nada dura para sempre. Nem o bom, nem o ruim. E no meio daquele túnel escuro, ele começou a enxergar o que antes não via. Ainda tinha experiência, técnica, criatividade. Mesmo sem o paladar de antes, podia ensinar, passar adiante tudo que aprendeu com anos de dedicação. O que começou como um luto, virou uma reinvenção. Adrian passou a formar jovens cozinheiros, a guiá-los, a mostrar que o verdadeiro valor não está só no sabor, mas na paixão pela cozinha. O que parecia um fim virou um novo começo, porque nada é eterno, nem mesmo a dor. E aí está a lição. Aproveite enquanto tem, porque um dia pode mudar, e confie quando perder, porque isso também vai passar. Epicteto dizia algo que soa duro, mas cura por dentro. Não diga de nada, perdi, e sim, devolvi. E ele não falava como um filósofo distante, mas como alguém que viveu na pele. Foi escravo, sofreu humilhações, teve a perna torcida por um senhor e nunca disse, perdi minha liberdade ou perdi minha saúde. Ele via tudo como empréstimo da vida. E um dia, o que foi emprestado precisa ser devolvido. Essa é a chave. Não se trata de não amar, não aproveitar, não se entregar. Trata-se de não viver como se tudo fosse seu para sempre. Porque, quando você entende que tudo é um presente temporário, para de se apegar desesperadamente e começa a agradecer enquanto tem. Como treinar isso no dia a dia? Comece pelo simples. Saboreie seu café como se fosse único, porque ele é. Valorize aquela conversa espontânea com um amigo, mesmo que nunca mais aconteça igual. E quando algo terminar, em vez de dizer que pena que acabou, diga que sorte que vivi isso. Pode parecer só uma mudança de palavras, mas muda sua visão da vida. Outra prática poderosa. Diversifique suas fontes de felicidade. Se todo o seu bem-estar depende de uma única pessoa, de um trabalho, de um hobby, mais cedo ou mais tarde a vida vai te lembrar. Nada é garantido. Então abra espaço para mais alegrias. Não coloque todos os ovos na mesma cesta emocional, porque sim, essa cesta pode cair. E se você é do tipo intenso que diz, mas eu me apego fácil, pensa bem, até a Netflix ensina a não se apegar tanto. Justo quando você se envolve com uma série, a temporada termina. Você também pode exercitar o desapego com gestos pequenos. Doe algo que você gosta, mas não usa. Mude o caminho de casa. Diga adeus a uma roupa que já cumpriu seu tempo. São treinos sutis que te preparam para quando a vida fizer mudanças maiores. E aí vem o mais importante. Quando o golpe chegar, aquela perda que você não pode evitar, você vai estar mais preparado. As meditações de Epicteto se tornam seu escudo diário, te lembrando que a vida nunca te tira nada sem antes te emprestar. E com essa clareza, com essa força, você segue em frente sem ficar preso à reclamação ou à desculpa. Por isso, essa meditação vira seu escudo mental. Porque te lembra que nada te pertence, mas tudo pode ser vivido intensamente enquanto estiver com você. E se você chegou até aqui, fica mais um pouco. O que vem agora é como a cereja do bolo, a ideia que pode te dar a liberdade completa. 12. O arrependimento pesa mais do que o fracasso. Imagine que chegou o último dia da sua vida. Você se deita, fecha os olhos e o que invade sua mente são frases começando com "eu poderia ter". Poderia ter começado aquele projeto. Poderia ter dito o que sentia. Poderia ter vivido do jeito que realmente queria. E de repente você entende. Nada dói tanto quanto o que você não tentou. O fracasso deixa cicatrizes, sim, mas pelo menos elas contam uma história. O arrependimento, por outro lado, deixa páginas em branco no livro da sua vida. Não porque a história foi curta, mas porque você nunca se atreveu a escrevê-la.
É forte pensar nisso, né? Ninguém quer envelhecer e perceber que nunca se permitiu viver de verdade. E olha como Epicteto dizia isso de forma direta. Não é a morte que se deve temer, mas nunca ter começado a viver. Essa frase bate forte porque lembra que a morte é certa, mas a vida nem sempre é aproveitada. E o pior, essa escolha acontece todo dia, quando deixamos passar o que importa por medo do fracasso, do julgamento dos outros ou de sair da zona de conforto. A enfermeira Bronnie Ware passou anos acompanhando pessoas nos últimos dias de vida, e um dia percebeu que a mesma frase se repetia tantas vezes que virou livro. Os 5 maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. E sabe qual foi o mais comum? Não foi errei demais nem fracassei muito. O que mais doía era: queria ter tido coragem de viver fiel a mim mesmo e não ao que os outros esperavam. Esse arrependimento é uma corrente mais pesada do que qualquer tombo que você possa levar. E você não precisa esperar o fim da vida para entender isso. Pensa no seu dia a dia. Quantas vezes teve uma ideia de negócio que te empolgava, mas guardou na gaveta porque não era o momento? Ou aquele sonho de viagem que você sempre adia, esperando mais tempo ou mais dinheiro, e no fim, nunca faz? Ou aquela conversa que precisava ter com alguém, mas preferiu engolir o que sentia para não complicar? Cada uma dessas situações parece inofensiva, até o dia em que você percebe que a oportunidade se foi, mas não se trata de largar tudo e viver como um inconsequente. A questão é simples: dar um passo, mesmo pequeno, hoje. Fale com aquela pessoa, escreva aquela página, lance aquela ideia, mesmo que ninguém veja, mas haja, porque cada dia que você adia, o arrependimento vai acumulando juros. E, acredite, esse custo é bem mais alto do que o de um fracasso. Quando você muda a forma de olhar o risco, tudo muda. Fracassar pode doer? Pode. Você pode se sentir ridículo, perder dinheiro, ouvir um "eu avisei". Mas a dor do fracasso é passageira. Dura pouco, você digere, aprende e segue com uma cicatriz que prova que você tentou. Já o arrependimento, esse fica. Te acompanha como um sussurro que nunca some. E isso sim pesa. Se faça essa pergunta toda manhã. Prefiro o desconforto de tentar ou o peso eterno de ter ficado na vontade? Parece simples, mas obriga você a encarar suas desculpas. E se quiser levar com humor, pergunte: o que Epicteto faria no meu lugar? Ele esperaria as condições perfeitas caírem do céu? Duvido. Ele pegaria o que tivesse à mão, agiria com virtude e dormiria em paz, sabendo que deu tudo de si, mesmo que o resultado não fosse ideal. Meu amigo, o fracasso deixa cicatrizes, mas o arrependimento deixa correntes. E se Epicteto nos ensinou algo, é que a vida se honra com ação, não com sonho. Então não deixe que sua história seja escrita com "eu poderia ter sido". Faça com que ela se leia como "eu tentei com o coração em paz", porque essa é a verdadeira vitória. Viver com a clareza de ter dado tudo de si e com a força de saber que nada ficou para depois. Abraçar a clareza e a força interior é muito mais poderoso do que qualquer terapia de reclamações. As meditações de Epicteto são esse escudo diário que te lembra que você não precisa de desculpas para seguir em frente, só de ações que estão nas suas mãos. Quando você escolhe viver assim, cada passo conta, cada tropeço ensina, e cada dia se transforma numa vitória silenciosa diante do caos. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários: todo dia ergo meu escudo mental, como Epicteto. Assim saberei quem são os guerreiros de alma estoica que chegaram até o final. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir o vídeo para não perder os que ainda estão por vir. Além disso, te convido a explorar nossa lista de reprodução que vai aparecer na tela. Ela está cheia de ideias, histórias e conselhos pensados para te ajudar a enfrentar a vida com mais sabedoria e confiança. Clique e vamos continuar avançando juntos. Até a próxima conversa. Cuide-se e continue abraçando o seu estoico interior.